sei que ele está falando de um problema de proporcionalidade, né? Veja que tem dois rapazes aqui, né? O Paulo, que primeiro ajudou com essa grana e depois ajudou com essa grana, aumentou mais ainda, né? Enquanto o outro cara, inicialmente, começou com uma quantidade maior de dinheiro, mas depois reduziu. Muito bem. Então é claro que o lucro vai ter que ser dado proporcionalmente a quanto eles ajudaram, né? Certo? Então, aí está a palavra mágica do problema, proporção. Querendo ou não, proporção é um assunto lá do ensino fundamental. Em qual ano da escola você está mesmo? Terceiro. Terceiro do médio, né? Uhum. Isso. Essa coisa de proporção aqui a gente aprende lá no sétimo, oitavo ano. Claro que a professora só começa a explicar, né? E agora, né, nos problemas de Enem, cai muito isso, porque é muita interpretação, né? Esse problema aqui é por interpretação, que nem os problemas do Enem. Então, a ideia desse problema aqui, moça, é o seguinte: nós entendermos as proporcionalidades, né, quanto que um ajudou, quanto que o outro ajudou, e essas mesmas proporcionalidades vão ser dadas a partir do lucro aqui. Muito bem. Então, vamos buscar essas proporções. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu tenho que entender qual foi o investimento total de cada um deles. Então, por exemplo, o investimento total do Paulo vai ser a soma dos dois valores do Paulo ali, que é 20 mil, mais 35 mil. Ou melhor dizendo, né? Se a gente ler bem ali, de novo, o português está meio estranho, ele aumentou seu investimento para 35 mil. Então, de 20 mil, foi para 35 mil. O que eu quero dizer é que, diferente do que eu inicialmente indiquei ali, ele não deu 20 mil, depois deu mais 35. Ele só deu mais 15 mil. E 20 mil mais 15 mil é 35 mil. Então, ao todo, o investimento do Paulo foi 35 mil. Pelo menos é isso que eu estou entendendo do português do problema aqui. E se você ler aí, você vai concordar comigo, certo? Uhum. Muito bem. Agora o investimento do Edno. Agora o investimento do Edno, ele deu uma grana, depois ele reduziu a grana, né? Era 20 mil, melhor, era 25 mil e depois reduziu para 15 mil. Então, no fim das contas, o investimento total dele foi 15 mil. Ele tirou grana do investimento, isso é muito comum. Às vezes a gente investe em algo, tendo uma ideia de que vai dar muito certo, passa um tempo a gente percebe que não deu tão certo assim, a gente tira um pouco de grana. Às vezes mantém uma grana lá, mas não tanto quanto inicialmente foi colocada. Então tá aí as duas granas. Portanto, nós temos então 35 mil do Paulo, 15 mil do Edmo. Se a gente somar tudo, o investimento total dos dois, né? O investimento total nesse empreendimento foi 35 mil de um, mais 1.500 de outro. Ou seja, acho que você concorda comigo que 35 mais 15 dá 50. Então, 50 mil. Esse foi o investimento total. Desses 50 mil, 35 mil do Paulo, 15 mil do Edmo. Ou seja, são proporções diferentes. O Paulo ajudou com uma porcentagem maior do que o Edno. Isso é bem óbvio, né? Agora, qual foi a porcentagem, né? Então eu posso achar essa porcentagem da mesma forma que a prof ensinou pra gente lá no oitavo ano também. É só eu pegar a quantidade referente ao Paulo, que é 35 mil, e dividir pela quantidade total, que é 50 mil. Desse investimento todo de 50 mil, o Paulo ajudou com 35 mil. Qual é a porcentagem, né? A gente pode cortar os zeros, porque facilita a vida, e a gente pode fazer uma simplificaçãozinha aqui. Existem
muitas formas de fazer essa conta. A gente pode fazer a divisãozinha lá, 35 por 50, fazendo a conta chata. Mas a gente pode usar o que a professora ensinou para nós lá no 5º ano, entendendo um pouco de frações. A gente quer porcentagem. Olha só a palavra, né? Porcento. Porcento é a mesma coisa que por 100. É um cento de coxinha, 100 coxinhas. Então, se eu quero saber qual é a porcentagem do Paulo, se é o que me interessa é a porcentagem, para eu ver qual vai ser o lucro referente de cada um, é só eu multiplicar por 2, em cima e embaixo. Porque se eu multiplico por 2 em cima e embaixo, 50 vezes 2 é 100. Então já apareceu o porcento aqui. 35 vezes 2 é 70, ou seja, 70 por 100. Em outras palavras, 70%. Ok? Uhum. Significa que o Paulo colaborou aqui com 70% da grana. Como a grana foi dada apenas pelo Paulo e pelo Edno, então a gente não precisa ser muito esperto para entender que o Edno ajudou com, no caso, o Edno ajudou com 30%. Um deu 70%, o outro deu 30%, fecha o total de 100%, né? Toda a grana, 100%. O problema quer saber qual vai ser a parte do lucro que coube a Edno. A parte do lucro que coube ao Edno está associado com a mesma proporcionalidade que ele colaborou, 30%. Então tem que descobrir quanto que é 30% de 43 mil. Vou escrever isso aqui, tá? Para você lembrar depois. A proporção do lucro está associado com quanto a pessoa investiu. Como Edno investiu 30%, vamos descobrir quanto é 30% do lucro para encontrarmos a resposta. Como é que eu faço para encontrar 30% do lucro? É só pegar o lucro, que é 43 mil, e pegar 30% disso. Então, vamos dizer assim, lucro Edno, 43 mil, 30% disso. Quanto que é 30% de algo? Sempre que você quiser saber quanto que é uma porcentagem de algo, é só você pegar este algo, no caso os 43 mil de lucro aqui, e multiplicar por 30%. Olha só, 30%. De novo, eu posso cortar zeros aqui. Tem zero em cima e zero embaixo, a gente corta. E a continha vai ficar 430 vezes 30. Embaixo sobrou só 1. Recortaram os seus zeros. Nós sabemos que dividir por 1 não muda nada. Então vai ficar só 430 vezes 30. Então agora é sua vez, tá? Para não ficar muito parada aí, gostaria que você tentasse fazer essa conta, claro, sem a calculadora, porque no Enem não vai ter calculadora, certo? Uhum. Então faça aí 430 vezes 30. Quando chegar na resposta, me diga qual é. Se achou que é tudo, não tem problema. Só me dizer a resposta. 2.900. 900? Uhum. Você falou. 12.900. Fale mais alto, tá? Perto do microfone, para eu poder entender direito. 12.900, exatamente. Então, tá aí.
Pegou a ideia do problema? Proporcionalidade e depois porcentagem, tá bom? Uhum. Então agora que eu fiz essa para você, para que você possa treinar um pouco, eu quero que você faça um parecido. O problema vai ser praticamente a mesma coisa. Eu só vou alterar alguns valores, tá bom? Uhum. A lógica vai ser a mesma, análise ali de quem é o valor que cada um investiu, depois a porcentagem, multiplicar a porcentagem. Eu vou colocar problema aqui e vou enviar lá no seu WhatsApp, não, no WhatsApp da sua mãe, né? Você tem acesso a ele agora? Ela tá viajando agora. Então eu tenho que mandar este arquivo aqui no seu número, tá bom? Tem como você me passar seu número, por favor? Eu posso pedir pra ele ficar assim. Que eu preciso enviar arquivos durante a aula. Eu posso enviar para ela também, depois ela te envia, não tem problema nenhum. Só acho que é uma perda de tempo. E tá aí a questão. Tá com todo o passo a passo que eu fiz anteriormente. Não dá para ver as duas coisas, né? Então por isso que eu mando no WhatsApp também. Então tá aí a questão bem parecida. Se você acha que consegue fazer sem o que eu acabei de fazer, até porque eu te expliquei, né? Você pode tentar, tá bom? Uhum. Então veja a questão bem parecida. Vai lá. Não precisa ter pressa, tá bom?
O importante é sempre você conseguir fazer o máximo sozinha, porque na prova, né, infelizmente eu não vou estar lá para te ajudar.
Por algum motivo, sua mãe me passou seu número e depois apagou. Não entendi. Tem que falar com ela. Você pegou a imagem que eu mandei pra ela? Hum, Tá conseguindo fazer a conta? Uhum. Ótimo, muito bom. Eu sempre peço para os meus alunos mandarem fotos das questões, tá? Então, eu vou querer que tu me envie uma foto da tua resolução passo a passo para eu poder avaliar, tá? Ok.
Muito bem. Gostei do que você fez aqui. Você somou as coisas, ou melhor, você indicou
as quantidades todas, você encontrou as porcentagens, depois você fez a multiplicação por essas porcentagens, encontrou o valor, perfeito, dá 10. Nada a acrescentar. Muito bom mesmo, parabéns. Vamos para uma próxima questão aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui. Temos uma outra aqui, olha só. Também desta prova. Também desta prova. Vamos dar uma lida. Durante a Páscoa, uma chocolateria fez uma promoção especial com bons barras, ovos. Dois amigos, Paulo e Ricardo, aproveitaram a promoção da chocolateria para comprar chocolate para os familiares. Paulo comprou 5 barras de chocolate, 9 bombons e 3 ovos. Ou seja, nós meio que temos 3 variáveis aqui. Uma variável é o preço da barra de chocolate, que a gente não sabe. A outra é o bombom, que a gente não sabe. E o outro é o preço do ovo, que a gente também não sabe. Muito bem. Então são 3 variáveis. Vamos definir isso. X, grana da barra, Y. Quando a gente não sabe alguma coisa na matemática, a gente chama de X, Y, Z, certo? É o preço do bombom, e Z é o preço do ovo, levando em conta que o problema, né, depois vai nos pedir o valor específico de cada uma dessas coisas. Eu não sei o preço deles, mas eu sei que 5 barras de chocolate, mais 9 bombons, mais 3 ovos, foi R$ 194,50. Muito bem, eu acho que eu vou aumentar um pouco, porque talvez você não está enxergando bem. Eu não sei por que que você gosta de aula à noite, né? Mas eu não enxergo bem. Então tem que ficar melhor aqui. Então, 5 barras, 9 bombons, 3 ovos, deu essa grana aqui, beleza. Ricardo, que tem uma família grande, com 8 barras, 14 bombons, 5 ovos, o preço foi esse. Com base nas contas feitas por Paulo e Ricardo, preciso afirmar que o valor da compra de uma barra de chocolate, um bombom e um ovo, de fato, eles não querem saber qual é ah, o valor específico de cada um, mas sim querem saber a soma, né? A soma desses valores, o valor de cada um deles. Muito bem. Então vamos lá, a gente pode escrever essas equações aqui. Nós temos a equação aqui 5 barras, mais 9 bombons, mais 3 ovos, igual a 194,50. Nós temos também que 8 barras, mais 14 bombons, mais 5 ovos, igual a este valor aqui. Agora, como é que eu vou fazer para, de alguma forma, eu chegar nessa resposta? Talvez somando esses valores, talvez somando eles. É o que eu posso fazer aqui. Vamos ver, se eu somar, né? Essa soma de equações, você já deve ter visto na escola em algum momento também, né? O x, você soma com x, o y com y, o z com z, você vai ficar com 13x, 5 mais 8 é 13, mais 23y, por causa do 9 mais 14, 8z igual a, quanto é 194,50 mais 316,50? É 511. Muito bem. Agora, né, o que que a gente pode fazer aqui? Ah, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui. Cara,
Parece que tá faltando informação aqui. Eu pensei que o problema, de alguma forma, nos daria informações suficientes para resolver. Porque, de alguma forma, surgiria termos a hora que a gente somasse ou subtraísse. Mas mesmo se eu subtrair aqui, vai dar 3. 14 menos 9 é quanto? É 5. E 5 menos 3 é 2. Não vai resolver nada. Nada, nada, nada. Caramba. Esse problema aqui tá mal escrito, tá? Não tem como resolver esse problema aqui, não. Tá bom? Não tem mesmo. Não, não tô te dando migué, não. Tá mal escrito esse problema aqui. Infelizmente, não dá para resolver. Acho que teve algum erro aí, quem escreveu, ou quem. Sei lá. Tá muito estranho isso. Beleza? Infelizmente, esse problema não dá para fazer. O jeito seria resolver um sistema, como eu escrevi aqui, você deve lembrar de sistemas também, mas como você pode perceber, esse sistema ele tem três incógnitas, né? X, Y, Z. E nós temos apenas duas equações. Nós não temos uma terceira equação. Essa terceira aqui surgiu da soma, mas não conta, né? A gente usou as outras duas para chegar nela. E então a gente precisaria de uma outra informação, talvez o valor de uma das coisas, ele não deu nada. Muito esquisito. Então, infelizmente, esse problema não dá para resolver. Até joguei aqui no meu programa e o meu programa também não conseguiu resolver, o que é muito estranho. Então é isso. Bem, acho que foi legal, deu para fazer aquela outra questão e deu para entender que um problema como esse deve ser feito mediante a resolução de sistemas. E também entender que nem todo sistema é resolvível, né? Nem todo sistema é possível de resolução. Esse aqui é impossível de resolução. Uma coisa errada aí nesse enunciado. Beleza? Então, infelizmente, vamos terminar assim, meio zoados. Mas amanhã tem aula de novo, certo?